Buenos dias, está no ar o Papo de Repórter, o programa vai ao ar nas manhãs de sexta-feira nos canais do Século Diário, no YouTube, nas plataformas de áudio, e também no séculodiario.com.br, trazendo um resuminho das semanas, acontecimentos no Espírito Santo, sob o olhar crítico do Século Diário. A gente está também no Instagram, @TV Século, segue a gente lá para acompanhar as novidades. Eu sou o Vitor Taveira. Hoje eu tenho a companhia da Juliana Souza, que é integrante do coletivo feminista de Guarapari, Mulheres que Lutam. Olá, Juliana, bem-vinda, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Vitor, pela oportunidade de falar aqui hoje. Infelizmente, né, nesse verão aí, Guarapari, tanta coisa, a gente não tem boas notícias, né? Também temos um dia muito complicado, então a Juliana está convidada justamente para falar sobre o assunto da semana, que são os feminicídios no Espírito Santo, especialmente em Guarapari, né, onde nos últimos anos a gente tem noticiado no Século Diário, né, essa questão. Então, teve um crime no domingo e na terça-feira dessa semana as mulheres realizaram um ato político em Guarapari. Nós vamos falar um pouco sobre isso e sobre outras questões relacionadas com feminicídio que aconteceram essa semana. O programa ainda tem as dicas culturais do Bloco de Rolê, tem muita coisa legal para você curtir o fim de semana, as próximas semanas, aproveitar as férias ou as folgas, né? Mas antes vamos para o nosso tradicional giro de notícias. Começamos o giro de notícias com a política. Ato contra 8 de janeiro critica bolsonarismo e pede punição dos envolvidos. Em Vitória, os manifestantes pediram prisão de Jair Bolsonaro e dos senadores e a cassação dos senadores Magno Malta e Marcos Duval. O ato aconteceu na Assembleia Legislativa de Vitória, reunindo militantes, né, de vários grupos políticos. Outra notícia é que a Rede expulsa vereador de Aracruz por falta de decoro e infidelidade partidária. O presidente local da Rede, Valdinei Tavares, cita entre as denúncias o apoio a Eliseu, do Eliseu, né, do vereador, a candidata bolsonarista. Outra notícia é que o Patreta aumentou mais de 1000% na Grande Vitória em um ano. O André Moreira pontuou a urgência da revisão pelo Tribunal de Justiça da liminar que derrubou a Lei de Qualidade do Ar em Vitória, né, que foi aprovada recentemente, aí está judicialmente travada. Outra notícia da política, abrindo aspas aí, já pedimos uma audiência com o governador Renato Casagrande. A campanha salarial dos servidores estaduais começa em fevereiro, junto com as ações que marcam os 35 anos do Sindipúblicos, que é o sindicato dessa categoria. Nossa segunda parte aqui do Giro de Notícias, temos movimentos sociais, né? O livro coletivo, um livro coletivo analisa o ditadura de 64 e trata perspectivas para o Brasil. O autor do projeto, o advogado Francisco Celso Camon, afirma uma importância histórica que ultrapassará gerações. Esse livro vai ser lançado aí recentemente, já temos aí um adiantado, né, um pouco, falando sobre o Francisco Celso. Está lá a notícia essa e todas as outras em séculodiario.com.br. Temos uma pauta também ambiental extensa nessa semana, né, socioambiental. Servidores do IBAMA do Espírito Santo aderem à paralisação parcial nacional. Ações externas de fiscalização e licenciamento não estão sendo realizadas e a Assembleia deve confirmar essa posição de paralisação nacional, né, por parte também aqui dos servidores do Espírito Santo. Outra notícia interessante, a decisão do STF, lá em Brasília, pode ter reflexos no Espírito Santo, avalia os públicos. A lei do novo licenciamento ambiental lá de Tocantins, que foi remetido para análise do STF, que é semelhante ao que foi aprovado, o chamado PL da destruição aqui no Espírito Santo. Essa lei de Tocantins foi declarada inconstitucional, está ativando aí uma esperança de que o mesmo possa acontecer com a lei do Espírito Santo, que já foi, né, aprovada pela Assembleia, uma lei de autoria do governo estadual, né? Outra notícia é que servidores reagem contra concessões de parques estaduais à iniciativa privada, notícia também que começou a circular aí, né, nas últimas semanas. A Secretaria de Meio Ambiente, chefiada pelo Felipe Rigoni, contratou uma multinacional para modelar esses processos que poderiam levar à privatização de alguns parques, dos mais conhecidos, né, e frequentados aqui do Espírito Santo. Outra notícia é que o empresário é condenado por impedir acesso de banhistas à ilha, em Vila Velha. O empresário usava métodos ilegais para impedir o acesso das pessoas à Ilha da Baleia, que também é conhecido lá em Vila Velha como Ilha da Xuxa. Outra notícia, meliponicultores pedem revisão de normas que penalizam pequenos criadores. As taxas elevadas, regras contraditórias constam em lei e também contrapõe uma resolução federal. Então, essa luta que o século não vem acompanhando aí, né? Os meliponicultores são criadores de abelhas sem ferrão, né? As abelhas nativas daqui, que tem uma importância, inclusive, ecológica muito grande, né?
Outra notícia ainda ecológica: comércio ilegal de aves ainda é muito comum no Caparaó, lamenta ambientalista. A polícia fez uma apreensão em cativeiro lá em Guaçuí, na última terça-feira, e a Dalva Ringer, que é lá da região, ela afirma que a educação ambiental é importante, é uma possível solução para isso. A notícia também que saiu essa semana, que teve muita repercussão aí: primeiro andava do Caranguejo Sá em 2024, começa nessa sexta-feira, então, né, até abril haverá 4 períodos em que a captura e a comercialização estará proibida. Então, atenção você que vai, né, comer um caranguejo e tal, né, conferir, né, que está proibido essa ação de captura e comercialização, né, apenas caranguejos criadouros, né, que podem ser consumidos. Então, outra notícia é que Feira de Bom Jesus do Norte incentiva a sustentabilidade com moeda própria. Interessante essa iniciativa. Os expositores comercializam artesanatos e produtos da agroindústria. O evento vai ser semanal lá em Bom Jesus do Norte, então, galera do sul do estado, atenção aí, quem estiver passando por lá também, vale a pena conferir a reportagem completa, está no Século Diário. E também, falando aí da TV Século, né, e das plataformas de podcast, temos uma entrevista com o Ronaldo Gentil, que fala sobre arte e grafite de rua. Ele é dono de um símbolo aí muito popular nas ruas de Vitória, né, de um grafite, e está na coordenação de um mutirão que vai reunir 64 artistas e pintar um prédio de 10 andares em Vitória, em pleno centro de Vitória. Então, para saber mais, entra lá no YouTube do Século Diário, nas plataformas de podcast, ou no próprio site do Século e confere a entrevista com o Gentil. Lembrando que tivemos também uma entrevista recente de política com o Sérgio Majeski, que está de saída do PSDB e vai ser pré-candidato à prefeitura de Vitória, deve anunciar em breve para o partido. E no Pocando pelo Mundo, a partir desse domingo agora, às 9 horas, uma entrevista exclusiva com o Rodrigo Aragão, que é o cineasta lá de Guarapari, que tem uma grande repercussão, né, com seu cinema de terror lá no Brasil e em outros países do mundo. Uma conversa bem bacana com ele. Você já segue aí nosso canal, siga nas plataformas de áudio, principalmente no YouTube, onde você pode acompanhar em vídeo e áudio todas essas conversas, todo o conteúdo produzido. Terminadas as notícias, vamos para o nosso assunto da semana. Bem, o ato que aconteceu em Guarapari na última terça-feira foi nomeado Nenhuma Menos Jacilene Presente. Aconteceu em frente à Delegacia da Mulher de Guarapari, pelo coletivo Mulheres que Lutam, lá de Guarapari. Estamos aqui com a Juliana Souza para falar um pouco para a gente, Juliana, sobre o que aconteceu, né, e qual que é a importância dessa manifestação. E não é a primeira, né, pelo que eu vejo, que acontece em Guarapari, pelo que a gente acompanha. E Vitor, boa tarde. O coletivo, né, Mulheres que Lutam, é um coletivo que se organiza em Guarapari desde 2018, já com esse enfoque principal de lutar pela vida das mulheres, denunciar os casos de feminicídio, brigar por justiça social e pelo fim do patriarcado. E nesse domingo agora a gente teve o primeiro caso de feminicídio em Guarapari esse ano, né? A Jacilene, uma mulher de 49 anos, do Jabaraí, que ela foi assassinada pelo companheiro. A polícia chegou mais tarde ao local do evento, já encontrou ela desfalecida na rua, até, enfim, a prestação de socorro não chegou a tempo também. E a gente vê que isso, na verdade, é um padrão assim na cidade. Existem alguns casos violentos que pipocam todos os meses, assim, e a gente vê um padrão de violência bastante sádico mesmo em relação às mulheres, e, para além disso, o poder público não está cumprindo com as suas responsabilidades, né? A gente teve, ano passado, aí, a declaração da lei 14.541, que ela obriga que as delegacias de atendimento especializado a mulheres funcionem 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana e feriados, né? Isso não está acontecendo aqui no estado do Espírito Santo, não está acontecendo em Guarapari. Então, a gente vê um caso que acontece no domingo, no início da noite, e você não tem condição de você procurar quem deveria estar prestando aquele atendimento especializado, e muitas vezes também, por ter esse padrão já de você procurar. Porque a maioria dos eventos, né, eles acontecem no período da noite, quando você tem o fim da jornada de trabalho, as pessoas se encontram em casa, né, a característica da violência doméstica. Acontece à noite e aos fins de semana, né, quando você tem a marcação também mais exacerbada do uso de álcool, enfim. Então, você não ter o funcionamento dos órgãos públicos no horário em que acontece o pico desses eventos é bastante contraditório.
Então, quando as mulheres procuram um atendimento e esse atendimento não acontece, ou esse atendimento é extremamente demorado, ou às vezes ele é violento e revitimiza a mulher que está nessa situação de violência, você diminui a procura pelos próprios órgãos, assim, que deveriam estar prestando esse papel, e acaba deixando essas mulheres numa situação ainda mais vulnerável. Você rompe com um ciclo de confiança na política do Estado. E, para além disso, as mulheres, enfim, toda a lógica que a gente tem hoje de construção de política para as mulheres, ela está extremamente focada no após, né? Após o fato, após a agressão, após a morte. Aí você prende, aí você, enfim, tem diversos projetos, inclusive, para agravar penas ou coisas nesse sentido, que não é a nossa prioridade, assim, enquanto movimento de mulheres, enquanto mulheres que estão aí vulneráveis a essas situações corriqueiras na sociedade. Existe uma gama de possibilidades de políticas de prevenção que podem ser aplicadas e devem ser aplicadas pelo Estado, mas como isso geralmente não tem, primeiro, um alto recurso, não tem um impacto imediato, se você aumenta o policiamento, você pode até aumentar de um mês para o outro o número de pessoas que são presas, né? Mas você não estipula uma estrutura de política que vai fazer com que aquilo evite de acontecer, assim. E quando a gente está tratando de violência contra a mulher, é principalmente uma situação vinculada a padrões muito antigos na sociedade, né, desse comportamento patriarcal, e por isso que a gente ressalta essa importância de combater o patriarcado, porque são estruturas que estão disseminadas, inclusive dentro do próprio Estado, que dificultam a vida das mulheres, assim. Se hoje, por exemplo, se uma mulher chega para pedir denunciar um caso de violência, depois de passar horas na fila, ela tem que voltar para casa e encontrar com o agressor dela, assim, porque não tem, por exemplo, políticas de abrigamento para receber o volume que essas mulheres se apresentam hoje no sistema de segurança, por exemplo. Sim, e assim, o título de uma das notícias que saiu, né, saíram duas notícias sobre o ato, uma antes, uma depois, uma fala que diz: deixamos marcada a revolta de termos uma a menos em nossa cidade. Isso é importante, como nós já acompanhamos no noticiário, né, porque muitas vezes esses feminicídios, eles são uma mera notícia de jornal, muitas vezes sem uma contextualização, sem uma problematização, ou nem isso, né? Uhum, Então, assim, é interessante que a gente vem acompanhando em Guarapari, já foram vários atos, né? A cada ocorrência, né? Como você falou, infelizmente, a prisão, ou penas graves, elas chegam tarde demais, né? Esse crime precisava ser evitado, mas, assim, é importante também destacar, né? Essa ação, por mais que sejam, né, foram levadas faixas e tal, mesmo apesar do horário, né, que talvez é difícil muita gente participar, uhum, mas assim, um grupo de mulheres esteve lá, esteve reivindicando, né, e deixando claro que, porque também alguns crimes sensibilizam muito, seja por alguma uhum, característica, pela pessoa ter uma rede ser bastante conhecida, ou por um crime bárbaro, ou por alguma questão que visibiliza muito alguns crimes, mas muitos passam invisíveis, né? Então, a importância dessa demarcação também, né, de visibilizar, e por isso que a gente, né, trouxe no jornal e trazemos aqui de novo no Papo de Repórter esse tema para a gente poder pensar também, né, enfim, foi Jacilene, mas foram muitas outras, então eu queria que você contasse um pouco sobre essa exatamente. importância também de mobilizar politicamente, de ter coletivo. A gente fala de Guarapari, né, que é uma cidade Uhum, metropolitana, mas é um meio entre Grande Vitória e interior, né, porque acaba sendo um pouco mais distante, então é uma cidade de médio porte, né, as políticas geralmente estão muito focadas nas cidades maiores, né, então nas cidades médias e até nas cidades pequenas acontecem casos, né, que às vezes ficam menos visíveis do que quando acontece em municípios, digamos, mais centrais. Vitor, a gente denuncia e vamos continuar denunciando, porque é isso, é uma dor imensa a gente chegar até 11 dias no ano e já ter acontecido uma morte nesse sentido. Não são situações que a gente pode nunca normalizar,
Eu sinto que nos últimos anos teve um grande crescimento do movimento feminista, nessas denúncias e tudo mais, que a pandemia, de certa forma, deu um processo assim, de ressaca, talvez, eu falo, talvez um contexto maior que Guarapari, mas aqui na cidade a gente tem esse hábito e eu acho que ele é fundamental para o desenvolvimento dessa cultura política de mobilização, né? Sejam 10 pessoas, sejam 50 pessoas, enfim, quantas forem estiverem ali denunciando, já é um fato importante para uma cidade que tem um histórico de dificuldade de mobilização como um todo. E a gente precisa mesmo demarcar, precisa mesmo denunciar, porque não é normal assim que as instituições públicas não cumpram com a legislação, elas têm esse papel principal, assim. E a gente precisa reivindicar os direitos que a gente tem, por mais que a gente saiba que a própria política por si só vão ter suas falhas, a gente precisa cobrar desses mecanismos institucionais que eles funcionem, que eles cumpram com as legislações, que eles atendam as mulheres, que eles forneçam de fato um serviço especializado. Assim. Então, essa cobrança ela precisa ser rotineira, ela precisa estar em cima e nenhum desses casos pode realmente passar batido aqui na cidade. Assim. É um enfrentamento cultural também, assim, de não deixar que essas pessoas sejam esquecidas. E também, assim, além dessa essa demanda principal, né, que foi da delegacia da mulher funcionar 24 horas, como falou, é cumprir a lei, né, não é nem pedindo algo mais do que está né, que também se espera que faça algo mais, mas vocês trouxeram outras pautas, como é que vocês têm avaliado a política no município, no estado, o que vocês acham que pode ser feito além disso? Nesse ato específico dessa semana, a gente fez esse enfoque mais específico em relação à Jacilene, o movimento de Nenhuma Menos e denúncias do feminicídio, desse procedimento do funcionamento das delegacias. Mas eu entendo que, assim, políticas de prevenção são um enfoque, assim. Não dá para a gente pensar que dá para diminuir o número de violência ao longo dos anos de uma forma realmente significativa se a gente não tiver uma educação sexual nas escolas, se a gente não tiver um debate de gênero nas escolas, porque isso parte de um processo educador, formador das pessoas, né? Então, muitas vezes, debates e determinados assuntos ficam vedados dentro do ambiente de casa, não são colocados também na escola e esses padrões de comportamento patriarcais eles vão sendo reverberados por talvez não ter uma política de enfrentamento cultural mesmo, assim, sabe? De você estipular que existem padrões de comportamento que não são mais aceitáveis e que a sociedade realmente deve barrar, não só pelo constrangimento legal de ser punível por ser um crime, mas pelo constrangimento social, ético e moral. Assim, por ser uma questão de civilidade, você respeitar as mulheres. Então, se a gente não consegue ensinar isso na prática nas escolas, na formação dentro de casa, a gente tem um problema. Então, investir nesse tipo de prevenção é muito importante, na educação e também nos espaços de acolhimento imediato, porque, assim, muitas vezes a legislação ela tem uma capacidade muito rápida de formular políticas que punem os autores. E a vítima, quando ela sobrevive a essas situações, né, ela fica largada, assim, ela não são poucas as oportunidades, como eu falei, de abrigamento, de acolhimento, de auxílio psicológico, de auxílio jurídico, inclusive, enfim, são poucas essas instituições que fazem esse acolhimento, ainda mais vindo do poder público, assim, existem algumas iniciativas, mas que elas demoram, né, a Casa da Mulher Brasileira mesmo, é uma política que a gente está esperando há bastante tempo e não é uma coisa que ainda se difundiu para o Brasil todo. Então, inclusive são políticas mais baratas do que você ficar, enfim, estimulando que as pessoas sejam só presas e punidas, e você não trabalhar para que elas simplesmente não façam aqueles eventos monstruosos, né? Então, a gente briga por isso também, né? Que a gente consiga repensar esse lugar da política mesmo de prevenção que garanta o bem viver dessas mulheres, não somente que a gente tem que ficar só se defendendo e só punindo os outros pelas ações ruins. A gente quer garantir que a gente tem o bem viver antes de tudo, assim. E é isso.
Vou trazer aqui também duas notícias outras que apareceram no nosso noticiário, no Século Diário, essa semana. O feminicídio em Cariacica foi subnotificado pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, disse pesquisadora da UF. Um caso de uma missionária assassinada pelo sobrinho é feminicídio e não homicídio, segundo a lei Maria da Penha. Falar da Roseli Pires, professora da UFES, né, coordenadora do projeto Cordão. Então, Cariacica tinha dito que foram 5 mulheres assassinadas no município e nenhum feminicídio. Então, a Roseli está alertando, né, sobre essa subnotificação, que é uma questão também que ocorre muito, né? Muitas vezes os crimes sequer são tipificados corretamente, você não consegue analisar corretamente o cenário, a incidência e tudo mais. Outra notícia é o ato em Vitória pede justiça para Julieta Hernandes, a palhaça assassinada. O ato vai sair da Praça Costa Pereira, rumo à Praça do Papa, trajeto que a artista gostava de fazer quando estava em Vitória. Foi um caso, né, que chocou aí o Brasil, a gente acompanha nas últimas semanas, né, quem estava a busca pela Julieta, né, ela estava viajando de bicicleta lá no Amazonas, né, na verdade ela inclusive atuou aqui em Vitória, né, se apresentou aqui, morou um tempo aqui, então assim muitas pessoas conheceram ela, né, aqui no Espírito Santo e tal, e foi um crime realmente muito bárbaro, né? E ela como uma mulher, né, artista que viajava sozinha, sua bicicleta, né, levando arte, levando alegria, e acabou sendo vítima também, né, dessa violência. Então também está convocado o ato, a concentração começa às 18h30 da Praça Costa Pereira, na sexta-feira, né, dia 12 de janeiro de 2024. O ato vai, né, pedalando, então quem quiser ir de bicicleta, né, como uma homenagem também a ela, uma ciclista, mas também quem quiser ir a pé, pode ir a pé, como os organizadores estão falando, mas fazer uma homenagem também, né, a memória dela, isso é importante, como vocês fizeram, né, com Jacilene, né, não deixar essas mulheres serem esquecidas, e também fica aí, de alguma maneira, a indignação, né? Manifestar politicamente também contra esse crime, né? E para que seja feita justiça e que não se repita esse tipo de ocasião. Você quer comentar algo, Juliana, sobre algum desses temas? Bom, Vitor, eu acho que primeiro em relação à subnotificação, não cheguei a ler essa matéria, mas eu entendo que a visão da pesquisadora está correta, né? Porque é uma relação familiar aí que está expressa, mas eu não li o pormenor do caso, assim, mas entendo Ver que que as autoridades talvez não estejam preparadas, né, para penso nesse usar. sentido, assim, porque é uma apuração que compete à Polícia Civil, então pode ser que em algum momento tenha falhado na interpretação da legislação, no entendimento do caso, enfim, que aponta, sim, uma falta de especialização, de formação continuada nessa área específica, sim. Isso tá bem evidente. E esse caso da Julieta é uma fatalidade monstruosa, assim, né, que mostra para a gente que por mais que muitas vezes a gente consiga afirmar a nossa independência, a nossa liberdade, a gente ainda está sujeita às coisas do mundo, né, que não são da nossa própria vontade, né? A sociedade patriarcal ela permanece aí com tentáculos monstruosos, né? Até de, por exemplo, no caso, ter sido vitimada por uma mulher também, né? No caso, foi um casal, né, que foi responsável por essa monstruosidade com a Julieta. Então, não tenho mais o que comentar, além de ser um sentimento de revolta mesmo, é indignante essa situação. E lamentar mesmo. Solidariedade pela família, assim, porque é uma situação bastante trágica. Lembrando que está rolando também uma vaquinha, né, para ajudar a família em todos os custos, né, que implica o translado do corpo, é uma coisa muito complicada, né, nesse momento de tanta dor. Então, quem puder, quiser doar, né, pode procurar lá a campanha, por exemplo, o La Carta, né, Circo Teatro, @lacarta.circo, tá, um dos grupos aqui de palhaçaria, né, que estão organizando essa ação de solidariedade.
entra lá que tem as informações de como doar. E aí fica o convite também para todos, né, nessa sexta-feira, comparecerem, né, e se manifestarem, né, diante desse caso e de tantos casos, né, que vem acontecendo. E aí, já com esse convite, a gente fecha aqui o nosso assunto da semana e vamos passar para o nosso bloco de rolê com a agenda cultural. Bom, a partir dessa quinta-feira, 11 de janeiro, até o dia 28 de abril, fica aberta a exposição Ocupa Saci no Sesc Glória, de quarta a sábado, de 10 às 20 horas, para visitação. Então, quem quiser passar por lá. Temos também o Festival de Cinema de Vitória, que realiza sua etapa itinerante de verão. No fim de semana agora começa atividades na Praia do Morro, lá em Guarapari, sexta e sábado, mais precisamente no quiosque 18, tem exibição de filmes, e no segundo dia tem atrações musicais gratuitas a partir das 19 horas. Lembrando que o projeto segue depois, dia 19 e 20, para o Pontal do Ipiranga, lá em Linhares, e dia 26 e 27 na Praia dos Castelhanos, em Anchieta. Todos vão ter essa exibição de curtas-metragens e também atração cultural gratuitamente. Sábado, temos o pré-lançamento de Samba no Centro, canção da Monique Rocha, às 19 horas, lá no bar Artistas Sem Ser Cult, que fica no Centro Cultural Triplex Vermelho, ali na Praça Costa Pereira, né, na Rua 7, no centro de Vitória. Temos também a programação de verão do Espaço Balejo Bart, na Praça do Papa, também em Vitória. O local funciona de terça a domingo, de 9 às 17 horas, e vai ter as atividades especiais agora, dias 12, 13 e 14, né, sábado e domingo. De 9h30 às 13h30 tem visitinha guiada para crianças de 3 a 6 anos. Às 10 e 15 horas tem pequenos observadores de baleia, uma atividade que é para crianças de 7 a 12 anos. E de 10 a meio-dia e 14 às 16 horas tem oficina e exposição de artes plásticas com materiais naturais. No domingo agora, 14 de janeiro, tem comemoração do aniversário de 69 anos da Escola de Samba Unidos da Piedade, a mais antiga do Espírito Santo. Começa às 13 horas, na quadra da escola, que fica ali na pracinha da Ponte Grande, né, em Vitória também. Entre as atrações tem Lex Samba, Bloco Africo Zomba, Roda de Samba da Comunidade e a apresentação de todos os segmentos das escolas. Lembrando que para quem gosta de carnaval, de blocos, de escola de samba, a hora é agora, está chegando, né? Só faltam poucas semanas, então, assim, os ensaios estão a todo custo. Procure sua escola favorita, procure o bloco e participe, né? Participe dos preparativos que são importantes para somar forças aí para os dias dos desfiles. E também eu vou lembrar, né, para quem quiser anotar as próximas semanas já se preparando, vai ter o Festival Delírio Tropical, com várias atrações musicais lá na Praia de Itapuã, em Vila Velha, tudo gratuito. São 2 etapas, de 17 a 21 de janeiro e de 24 a 28 de janeiro, tudo com entrada gratuita, como eu falei. Atrações como Dead Fish, André Prando, Fabrício, Gavi, Chá da Índia, Bárbara Greco, Rastaclone, Muqueca de Rato, Chorou Bebel, Morena, Mapucos, Bateria da Mug, enfim, um conjunto de atrações capixabas de primeira qualidade. Você pode conferir mais lá no Instagram do projeto, que é @_Delírio Tropical, né? E ainda entre dias 16 e 20 tem o Samba Que Eu Quero Ver, que é um evento que acontece na Praça Getúlio Vargas e no Hub ES em Vitória. Aí vai ter alguns debates, algumas rodas de conversas e atrações musicais de grande porte, aí como Cacique de Ramos, Arlindinho, Ney Lopes, as Madalenas do Jucu, né, trazendo um pouco do nosso Congo, o Jagamei, que é um grupo do Espírito Santo, entre outros. Mais informações também você pode encontrar lá no Instagram do Samba Que Eu Quero Ver ou no site do evento. Beleza? Acho que é isso que temos por enquanto. A gente volta sempre, né, às sextas-feiras com um Papo de Repórter. Agradeço a Juliana Souza pela presença, do coletivo, representando aí, né, o coletivo Mulheres que Lutam de Guarapari. E estaremos atentos aí também às novidades, né? Esperamos que tenhamos boas notícias em breve, não notícias, né, tão tristes que estão marcando o início desse ano em vários sentidos. Obrigado, Juliana. Eu agradeço. Então, a gente volta aí semana que vem, toda sexta-feira, mas temos outros programas também no ar, aí nos nossos canais do YouTube do Século Diário, também nas plataformas de podcast, e notícias todo dia, né, com a nossa equipe de jornalistas no seculodiario.com.br.
É isso, Adelaide.